Oi, gente, boa tarde. Então, bem-vindos ao primeiro seminário de coisas legais do segundo semestre. A gente vai ter, provavelmente, mais 3 esse semestre. Estamos aí vendo quem que vai apresentar o quê. Hoje, quem vai apresentar é o Luciano. Foi meio rápido, assim, tipo... Foi na segunda que você me falou? Você falou, vou apresentar no seminário. Beleza, a gente foi, correu. O Luciano, ele é da 016, né? Era da MAT 016, agora está no doutorado. Depois, se quiser, ele pode contar umas historinhas. E ele vai apresentar aí um seminário de fofocas sobre o Galois. E é isso. Então, bem-vindo, Luciano. Tá. Estão me ouvindo bem? Bom, como a Marina falou, eu fiz a graduação, fiz o mestrado aqui, então estou bem feliz de voltar e apresentar esse seminário aqui. No meu doutorado, eu estudo sistemas dinâmicos não lineares, então não tem nada a ver com álgebra ou com o trabalho do Galois. E, por isso, eu vou me ater aqui bastante à parte histórica, que, claro, vai ter a ver um pouco com a obra dele, mas eu vou me ater a fofocas. Então, vai ser um seminário de fofocas, assim. Então, mas antes, eu queria perguntar para vocês, assim, quem aqui conhece, de alguma forma, a história do Galois? Levanta a mão. Bastante gente. Agora eu quero saber quem de vocês sabia que o Galois ele já foi preso, armado até os dentes, com rifle, pistola e um uniforme de uma artilharia revolucionária na França. Pois é. Então, é sobre isso que eu vou falar. Bom, eu, desde muito jovem, estive envolvido com Olimpíadas e tal, então faz muito tempo que eu ouço histórias do Galois, assim. Então, sei lá, com algumas divergências, mas, em geral, a história ela é mais ou menos assim. O Galois ele era um gênio, jovem, as histórias sobre matemáticos sempre começam assim, né? A galera adora romantizar isso. Em algum momento, ele se apaixona por uma casada, que, né, quem nunca? E ele é desafiado pelo marido dessa moça. E na noite anterior a esse duelo, ele escreve tudo o que ele sabe, assim, ali, à luz de velas, e publica, né, posteriormente, póstumamente, o que hoje em dia se conhece como teoria de Galois. E ele morre. Então, em geral, não sei se vocês têm uma experiência diferente, mas eu já ouvi essa história umas 10 vezes e é sempre a mesma coisa. Então, essa história ela acaba reduzindo, não reduzindo, mas acaba só explicitando 2 lados do Galois, que ele era um matemático brilhante e que ele era talarico. Só que eles deixam de fora uma outra vertente dele que é muito importante, que ele era revolucionário. Então, esse aqui é um selo francês de 1984, onde põe ele, né, como revolucionário e geômetra. O termo geômetra fazia sentido na época, apesar de ser algebrista. Então, eu vou falar muito mais sobre essa parte revolucionária dele. Bom, como dá para ver aqui, então, ele nasceu em 1811. E uma coisa que eu fico encantado da história do Galois é como que a história da vida dele se confunde com a história da França, com a história das revoluções na França, com a história, principalmente, do Napoleão. Então, para a gente entender o contexto histórico no qual ele viveu, a gente vai precisar voltar um pouquinho. Então, eu vou começar contando sobre o Luís XVI, que governou a França ali no final do século XVIII. No final do século XVIII, a Europa estava cheia de guerra, não só na Europa, mas estava tendo a Revolução Americana, né, nos Estados Unidos, estava tendo a independência deles, e a França estava apoiando os Estados Unidos lá, que é engraçado, né, porque era uma monarquia absolutista, mas eu acho que eles odiavam tanto a Inglaterra que eles apoiavam e estavam dando rios de dinheiro para os Estados Unidos. E, além disso, então, tinha essas outras guerras que estavam rolando na Europa, que prejudicava bastante a agricultura dentro da França. Então, internamente, a França estava em crise. Ela estava com altos graus de fome, de inflação e etc. Estava em crise. Ao ponto de que o Luís XVI ele foi obrigado a chamar uma Assembleia Geral. Apesar de ser uma monarquia absolutista, existia algum grau, mesmo que de fachada, de participação popular. Só que ela era bem estranha, assim, né? Então, a gente aprende isso, em geral, na escola. Existiam 3 estados, eles chamavam de 3 estados. Tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo, a aristocracia, e o terceiro, que era os burgueses e outros camponeses e tal.
E nessa Assembleia Geral, então, tinha os 3 estados representados, né? E cada um tinha poder de 1 voto. E, bom, o terceiro estado viu que, na verdade, eles não tinham poder nenhum, né? Porque tudo o que eles reivindicavam era derrotado pelos 2 outros votos. E foi assim que aconteceu a Revolução Francesa. Essas foram as condições materiais para a Revolução Francesa acontecer, baseada na teoria iluminista e etc. Então, basicamente, o que aconteceu foi, a galera falou, tá, não existe mais 3 estados, tem um só e é a gente. E, então, rolou a Revolução Francesa. Mas, ao contrário do que eu imaginava, pelo menos antes, né, a partir daí não foi república sempre. A gente teve 3 anos de uma monarquia, como é que chama? Monarquia constitucional. A proclamação da República Francesa, a primeira República Francesa, só foi 3 anos depois. Porque, conforme teve a Revolução Francesa, eles começaram, então, a delinear uma constituinte, pensar como é que vai ser o novo Estado. E, conforme essa Constituição foi tomando forma, partidos também foram tomando forma. Então, teve uma nova Assembleia Geral, essa aqui é a mesma foto de antes, tá? Eu vou usar a mesma, mas não foi exatamente assim, porque já não tinha um rei ali no meio, né? Mas, ainda assim, é importante ter essa visão, porque teve aquela outra coisa que a gente também aprende na escola, que, dependendo de onde as pessoas sentavam nessa Assembleia, né, tinha um posicionamento político delas. Assim. Então, quem sentava mais à esquerda, como os jacobinos, eles queriam uma ruptura imediata com a monarquia. Na direita, os girondinos e outros grupos que queriam um certo tipo de negociação, e no meio era o Centrão, o Arthur Lira, essa galera. Pois bem, acabou que quem ganhou, né, digamos assim, a hegemonia dentro desse processo foram os jacobinos. Então, eles conseguiram declarar a República Francesa 3 anos depois. De um jeito bem peculiar, né? Então, teve a guilhotina, eles guilhotinaram um monte de gente. E uma curiosidade que eu aprendi enquanto eu preparava é que a guilhotina ela era vista como um jeito de morte muito civilizado, porque não tinha dor, era rápido, então eles estavam seguindo os preceitos iluministas. Assim. Achei bem interessante. Só que depois que eles começaram a matar toda a monarquia, até aí estava tudo bem, né? Só que depois eles começaram, de fato, um banho de sangue contra inimigos políticos internos, que deu início ao que se conhece, né, como o Reino do Terror. O Robespierre, nesse caso, era o líder dos jacobinos e tal. Então, teve uma guerra muito grande interna na França nessa época. Então, você teve os jacobinos, aí matou um monte de gente, aí os girondinos tomaram poder e matou mais um monte de gente, guerra, guerra, guerra. E os franceses, né, a população francesa já não estava muito feliz. Assim. Eles queriam paz, eles queriam estabilidade. Uma das coisas que os girondinos fizeram nessa época foi que, agora, para você ser oficial do exército, você não precisava mais ser nobre como antes. Então, um monte de gente que não era nobre acabou tomando prestígio dentro do exército e etc. E uma dessas pessoas foi o Napoleão. Então, o Napoleão ele lutou no Egito, inclusive metade das coisas egípcias que tem no Louvre foi ele que trouxe. E depois que ele voltou para Paris, em 1799, ele encontrou um governo muito fraco e impopular. Ele pensou, bom, vou dar um golpe, né? E aí ele foi lá e deu um golpe com os amigos deles e tal. E então instituiu o consulado francês, que era quem, de fato, estava ali mandando. Ele era o primeiro cônsul, ele que mandava, no final das contas. Então, durante 5 anos, ele governou dessa forma, através desse consulado, até 1804. E o que aconteceu em 1804? É que, durante esse período, as pessoas não deixaram barato. Né? Então, os Bourbon, que eram a casa real que estava antes no poder, tentou assassinar ele diversas vezes, os jacobinos, que adoravam assassinar as pessoas, tentaram também. E ele se valeu disso e do prestígio dele para falar, galera, o que vocês acham de vocês me elegerem imperador de vocês? Que aí ele tinha domínio sobre absolutamente tudo. Assim. E assim foi. Ele fez um plebiscito, foi votado por 99% das pessoas que votavam, ou seja, quase ninguém, né? E se tornou o imperador Napoleão Bonaparte. Inclusive, uma curiosidade também é que o Napoleão ele não se chamava Napoleão, ele se chamava Napoleone di Bonaparte, porque a família dele era italiana. Ele nasceu na ilha de Córcega, que até 1 ano antes dele nascer, era da Itália. Aí ele nasceu, bom, a França invadiu, 1 ano depois ele nasceu, e ele nasceu francês por causa de 1 ano. E aí, com 27 anos, ele trocou de nome e, de fato, virou Napoleão Bonaparte. Napoleão, no caso. Né?
Então, isso é relevante porque ele tinha essa fita de que o sangue dele era romano, o sangue dele era de um povo que construía impérios e tudo isso. É claro que não é tão psicologizado assim, não era só por isso que ele construiu o império, porque era ótimo para a economia francesa você dominar outras nações, né, que você tinha mercado consumidor e todo mundo que era rico ficava mais rico. Pois bem, e foi nesse contexto que o Galois nasceu, em 1811, em Bouches-la-Reine, que era uma cidade ali, comuna, não sei exatamente qual que é a denominação correta, que hoje fica na região metropolitana de Paris, mas Paris mesmo é só esse redondinho aqui. Então, fica bem perto, hoje em dia é bem conurbado, assim, mas na época era um pouco longe. Bom, mas aí teve o Império do Napoleão, o Napoleão começou a conquistar todo mundo, assim, toda a Europa, foi nesse contexto que a família portuguesa fugiu para o Brasil, inclusive, até que eles tentaram conquistar a Rússia, né? E a gente sabe o que acontece, em geral, quando as pessoas tentam fazer isso, elas morrem de frio e fome. E aí foi a primeira grande derrota do Napoleão. Quando isso aconteceu, os outros países que estavam sendo dominados falaram, bom, ele não é tão invencível assim. E, de fato, começaram a lutar contra ele, ganharam e ele perdeu as guerras e foi exilado em Elba, numa ilha da França. E, bom, como quem retomou os outros reinos eram famílias imperiais, né, famílias monárquicas, eles restituíram o poder a um monarca francês, que era o Luís XVIII. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa história do Napoleão, de como ele perdeu, eu recomendo muito esse vídeo aqui, que é o Acerola ensinando história na sala de aula. É de Cidade dos Homens, em 1 minuto e meio ele conta toda a história do Napoleão. Eu não coloquei aqui porque tem algumas palavras de baixo calão, então eu recomendo que vocês vejam isso em casa, de verdade, é muito bom. Ih, não está passando não. Ah, porque eu estou clicando errado. Bom, mas voltemos então ao Luís XVIII, que foi quem ficou no lugar do Napoleão, né? Não durou muito o reinado dele, o primeiro reinado dele. Na verdade, durou só 1 ano. Porque logo depois o Napoleão juntou um exército de novo e voltou do exílio dele, né? E retomou o poder durante 100 dias. E depois ele, de novo, foi derrotado e aí ele não voltou mais. Só que esses 100 dias eles foram suficientes para ter uma nova onda republicana, uma nova onda liberal na França. Então, eu estou falando tudo isso para vocês verem que república, império e monarquia estavam o tempo todo brigando. E assim era a população francesa. Você tinha grupos que eram liberais, que eram monárquicos, só que menos monárquicos. Você tinha os ultras monárquicos, você tinha os republicanos. E o pai do Galois era um desses liberais. Ele era líder do Partido Liberal de Bouches-la-Reine, e ele se elegeu prefeito, dado essa onda que o Napoleão trouxe, né, nesses 100 dias. Então, ele ganhou muito prestígio e tal, e se elegeu prefeito. Mesmo depois que o Napoleão foi derrotado de novo, ele continuou como prefeito, por bastante tempo. Ele ficou como prefeito por uns 14 ou 15 anos, 14 anos. Então, essa foi a introdução histórica. Bom, voltando agora à vida do Galois, de fato, né, ele só entrou na escola, né, no liceu, em 1823. Então, ele tinha 11 ou 12 anos, dependendo do mês em que ele entrou. Né? Acredito que 11. Ou seja, até os 11 anos ele foi educado em casa. E ele não aprendeu matemática, porque naquela época meio que não era tão importante assim, pelo menos não era visto dessa forma da sociedade. Então, ele sabia latim, ele estudava literatura em casa e tal, mas só aí que ele ingressou, de fato, numa escola formal. E ele demorou até os 14 anos para, de fato, ter aulas de matemática. E que foi nesse liceu. Porque tinha um professor lá que ele juntava uma galera e começava a estudar umas coisas um pouco mais avançadas. Então, ele teve contato com os escritos do Euler, do Lagrange. Então, o Galois não era um gênio que aprendeu tudo sozinho, ele teve muita ajuda desse professor. E foi no último ano do liceu, quando ele tinha 17 anos, que ele publicou o primeiro artigo dele. Então, é demonstração de um teorema de frações contínuas periódicas. Enfim, ele foi muito encorajado por esse professor dele e tal. E esse primeiro artigo ele é bem simples, na verdade. Inclusive, eu vou falar sobre o que ele trata. Então, primeiro a gente precisa saber o que é uma fração contínua periódica. Né? Vamos pegar essa equação aqui, x² mais x menos 1 igual a 0. A gente reescreve ela de forma que fique x vezes x mais 1 igual a 1. Você joga
um lado para o denominador, e fica, então, essa forma escrita. Mas nota que a gente tem um x aqui e um aqui. Né? Aqui e aqui. Então, eu posso substituir o x da direita pelo x da esquerda. E acontece isso. Eu posso fazer isso, assim, quantas vezes me der na telha. Então, eu tenho essa igualdade. Né? Aquela solução daquela equação eu posso escrever dessa forma. Essa é uma fração contínua periódica, porque ela se repete. Né? Esses uns aqui se repetem. Mas não necessariamente precisa ser formado só por uns. Eu posso ter uma coisa desse tipo aqui. Né? Então, você vê que se repete aqui o A, B e C, infinitamente. Essas aqui são as frações contínuas periódicas imediatas, porque o período começa no primeiro termo. Essa aqui não é uma imediata, porque o período começa com 0 e depois fica tudo 1. E ele estudou isso. O Lagrange estudava esse tipo de coisa, assim, o Euler também. Sim, a gente vai denotar isso aqui dessa forma, né, como o período que se repete. E o Galois provou, então, que se a gente tem uma fração contínua periódica imediata dessa forma aqui, que é raiz de um certo polinômio, então existe uma outra raiz desse mesmo polinômio que é assim, menos 1 sobre a mesma coisa, a mesma fração contínua, só que ao contrário. E a real é que não é difícil de fazer isso, é só fazer a conta. Assim. Ele consegue saber qual que é o polinômio, que é raiz dessa fração contínua periódica, e depois ele mostra que essa outra aqui também vai ser raiz desse mesmo polinômio. Ele faz isso por um exemplo específico, eu acho que com n igual a 4, e diz que o resto é análogo. Então, é isso. Então, de fato, ele publicou o primeiro artigo dele com 17 anos, mas não era uma coisa assim, de outro mundo, como as pessoas costumam dizer, sabe? Pois bem, isso foi em abril. E ele gostou desse negócio de fazer artigo. Então, ele fez um também em maio e outro em junho. De 1829, ele ainda tinha 17 anos. Só que essas duas ele submeteu para um jornal maior, que era a Academia de Ciências, de fato. E elas foram recusadas. Existem algumas evidências de que o Cauchy, de fato, via valor naquilo. Isso em umas cartas posteriores do Cauchy e tal. Mas ele... E aí, então, a conjectura é que o Cauchy tinha dado o conselho para o Galois de pegar esses dois artigos, juntava num só e mandava, submetia para esse grande prêmio da matemática da Academia de Ciências. Isso é uma conjectura, mas o que se sabe é que, de fato, o Galois fez isso. Assim, ele juntou os dois artigos e mandou, em fevereiro de 1830, para esse prêmio, e, nessa época, o Fourier era o secretário de Matemática e Física da Academia. Eu acho engraçadíssimo, assim, né, que começa a aparecer todo mundo de uma vez só. E nessa história toda tem muitas coisas que são conjecturas, eu vou tentar deixar claro o que de fato tem evidência e o que é conjectura. Bom, então ele mandou lá. Mas vamos seguir aqui a ordem cronológica. E aconteceu uma coisa que, de fato, abalou assim, a vida do Galois para sempre, que foi o pai dele se suicidou. E isso aconteceu porque ele era prefeito de Bourg-la-Reine, e então um padre reacionário ele fez poemas vulgares e colocou o Gabriel Galois, o pai do Galois, como o autor de tudo isso. E, inclusive, era direcionado à própria família do Galois. Então, ele ficou super envergonhado, ele não conseguiu aguentar aqueles ataques, fugiu da cidade e se suicidou em Paris. E, bom, o funeral dele foi uma grande procissão dentre os liberais, as pessoas viam aquilo como uma armação, de fato, e isso é bem sintomático, né, de como que os Bourbons monárquicos estavam, tinham uma profunda relação com os jesuítas, que, por exemplo, aquele padre que armou tudo isso. E, bom, a partir disso, eu não preciso nem dizer que o Galois ficou desolado e, principalmente, ele se radicalizou muito mais. Ele já tinha pensamentos republicanos e tal, mas foi aí que ele realmente se tornou um revolucionário. E, bom, e só revés atrás de revés. Assim. Ele tentou entrar na Polytechnique de lá, mas ele falhou 2 vezes no exame. Inclusive, existem agora, de novo, conjecturas e lendas de que ele ficou bravo com o examinador, que ele jogou um apagador na cabeça dele, mas isso aí é só lenda mesmo. A verdade é que ele não conseguiu entrar e acabou entrando na ANS, que era uma escola de menos prestígio que ele não estava muito afim de entrar. Mas um outro motivo pelo qual ele queria entrar na Polytechnique é que a Polytechnique ela era bem mais ativa politicamente, mas ele não conseguiu. Então, ele entrou na ANS. E, bom, voltando agora, então, ele submeteu para o Fourier, né, aqueles artigos lá,
para o Grande Prêmio da Matemática. Só que o Fourier morreu 2 meses depois de receber. E, dentre os artigos que ele tinha em mãos, não foi encontrado o Galois, sumiu, ele nem foi considerado para o prêmio. Só que aí é bom lembrar que o Fourier ele não era o único do comitê. Tinha o Poisson, o Legendre e 2 outros que eu não sei quem que são, mas Lacroix e Poinsot. Então, o Galois ele não acreditava que aquilo era um infortúnio, não acreditava. Porque fazia 2 meses que o Fourier ainda estava com o paper, ele tinha que ter dado para alguém, ele tinha que ter dado algum parecer, e ele dizia que aquilo era um boicote aberto de fato. Então, ele começou a ter mais relações, né, com a academia por causa desse episódio. Ainda assim, ele foi lá e publicou em outros lugares, né, esses mesmos artigos em jornais menos prestigiados. Assim. Então, ele publicou 4 vezes em 1830, enfim, tudo isso aqui. Isso aqui, gente, é a base da teoria de Galois. Assim. Foi publicado com ele em vida. Vamos ver. Mas vamos voltar à história francesa. Então, a gente estava ali em 1830, ele publicou esses 4 artigos. Esses 5 artigos, né, esses 4 mais o primeiro, foram todos o que ele publicou em vida. Ou seja, já ele vai morrer. Spoiler. Bom, mas aí lembra, então, que depois que o Bonaparte saiu, entrou o Luís XVIII. O Luís XVIII ele cedeu muito aos republicanos. Ele manteve o Código Napoleônico, ele deixou alguns ganhos da Revolução Francesa, de fato. Então, foi um reinado assim, bem tranquilo, de estabilidade e tal. Só que ele morreu em 1824, aí não tinha herdeiros, e quem assumiu foi o irmão dele, o Carlos X. Só que ele escolheu um outro caminho, que não é aquele do Luís XVIII. Primeiro, ele colocou um primeiro-ministro ultramonarquista. É até engraçado isso ser um problema, né? Porque é uma monarquia. Então, é óbvio que o primeiro-ministro seria monarquista. Mas a verdade é que existe um grande espectro entre os monarquistas daquela época. E isso foi bem mal visto. Ele compensou os nobres que perderam terras e dinheiros na Revolução Francesa com 1 bilhão de francos. Isso era metade do PIB. Então, de novo, né, a economia da França foi para o beleléu. Ele aprovou algumas leis anti-blasfêmias, e uma coisa muito importante da Revolução Francesa foi que eles colocaram a liberdade religiosa, e eles realmente prezavam por isso. E as penas anti-blasfêmia podiam chegar até a morte por espada, e eles ficaram indignados com isso. Como assim, não é guilhotina, sabe? Porque por espada era uma coisa brutal, assim, não era tipo uma guilhotina, que era muito mais tranquilo. E aí teve eleições parlamentares, os liberais, que também eram monarquistas, mais ou menos, ganharam muitas cadeiras. O Carlos ficou muito bravo com isso, dissolveu o Congresso, chamou novas eleições e ele perdeu ainda mais cadeiras. E aí ele não quis dar um passo para trás, ele só piorou. Então, ele suspendeu a liberdade de imprensa, dissolveu o Congresso uma vez mais, diminuiu o número de assentos e removeu o direito ao voto da burguesia comercial. Então, antes, 100 mil pessoas votavam, agora 40 mil vão votar, de um universo de 33 milhões. Né? Então, o que já era absurdo, ficou ainda mais absurdo. Então, eles mexeram aqui, né, com a burguesia comercial, por exemplo. Isso aqui foi a gota d'água, assim. E aí, o que aconteceu? Queimaram Paris inteira. Né? Que é isso que os franceses fazem. Então, teve o que a gente chama de Revolução de Julho de 1830, ou 3 Dias de Glória. Os jornais eles se recusaram a obedecer à censura e começaram a escrever um monte de coisa contra o rei. A burguesia comercial fechou todos os seus comércios, liberando os camponeses e outros trabalhadores a protestar. Fica a dica aí, inclusive. 4.000 barricadas por Paris foram erguidas. E, em 3 dias, 30 mil revolucionários tomaram o poder de novo em Paris, e eles queriam de novo matar todo mundo, assim, monarquia, etc. Inclusive, não sei quem conhece esse quadro do Delacroix, eu sempre achei que era da Revolução Francesa de 1789. Não, é da Revolução de Julho de 1830. O Delacroix, inclusive, estudou no mesmo liceu que o Galois. Enfim, essa aqui é um retrato bem famoso dessa revolução. Só que os liberais conseguiram apaziguar um pouco o ânimo da galera e conseguiram, de fato, formar um governo provisório. Eles indicaram o Luís Felipe I como um novo rei. Ele era primo, eu acho, do rei anterior e, bom, a galera meio que ficou contente com isso. É estranho, né? Porque, enfim, era uma monarquia, fizeram uma revolução e colocaram uma outra monarquia. Mas a real é que foi uma grande coisa, de fato, porque isso terminou 250 anos de reinado da Casa Bourbon. E entrou a outra, que eu acho que é Orleans.
Mas, assim, acabou com o reinado dos Bourbon na França, porque até hoje eles são rei da Espanha, e de Luxemburgo, e de um monte de outros ducados. Assim, é absurdo, né? Só que esse novo rei aí, ele fez um branding muito forte. Ele era o rei do povo. Então, uma das coisas que ele fez foi adotar a bandeira que a gente conhece hoje em dia como sendo da França, que, na verdade, era a bandeira da Revolução Francesa, que o rei anterior, né, o Luís XVIII, ele tinha abandonado por uma bandeira branca, etc. Então, todo mundo ficou feliz com ele lá, acabou a Revolução. Em agosto, um mês depois, a Bélgica foi criada. Só como uma coisa. E você pode perguntar, pô, a Bélgica está sendo criada, saiu um rei, entrou outro, cadê o Galois nisso tudo? Ele estava trancado na escola. Porque o diretor da ANS ele era tipo super monarquista, então, sabendo que a galera queria participar dos protestos, ele simplesmente trancou todo mundo dentro da ANS por 3 dias. E o Galois ficou muito bravo com isso, assim. Então, ele publicou um monte de texto, xingou muito no Twitter, assim, o diretor, e acabou, obviamente, né, expulso da ANS. E quando isso aconteceu, era só o que faltava, assim, né, porque ele começou a se radicalizar mais uma vez. Então, ele entrou na artilharia da Guarda Nacional, que era tipo um braço da Guarda Nacional, só que era composta praticamente por republicanos. E o que podia dar errado? Né? Você tem um braço da Guarda Nacional que guarda a monarquia, que é formado por republicanos. No final do ano, o Luiz Felipe simplesmente tinha tanta tensão com essa galera que ele dissolveu todo esse braço. O Galois também passou a compor então, a Sociedade dos Amigos do Povo, que era tipo os republicanos mais ativos, e eles eram considerados altamente subversivos, etc. Enfim, e aí veio a primeira prisão do Galois. Então, uma dessas tensões da artilharia, inclusive eu posso até contar aqui rapidamente, é que o Carlos X foi deposto pela Revolução de Julho. Só que a galera odiava muito os ministros deles também. Então, os ministros foram presos e tinham um julgamento que ia rolar para ver se eles iam morrer ou ficar para sempre na prisão. Os republicanos queriam garantir que eles iam morrer. Então, enquanto eles ainda faziam parte da Guarda Nacional. E, de fato, eles estavam lá altamente armados, esperando o resultado do julgamento, e eles tinham um plano de criar ali um motim, alguma coisa, distribuir arma para a população para garantir a morte dos ministros. Só que acontece que esse plano foi descoberto e eles se viram cercados do resto da Guarda Nacional. E nesse motim inteiro, aí, então, 19 pessoas foram presas. E foi essa tensão. Foi esse tipo de tensão que foi criado a ponto de dissolver a artilharia. No final das contas, eles foram absolvidos, e aí que, para comemorar, então, eles deram um grande banquete, assim, com 200 pessoas, 200 republicanos, dia 9 de maio. E aí o Alexandre Dumas estava lá, que foi o cara que escreveu Os Três Mosquiteiros, O Conde de Monte Cristo e mais um monte de coisa. E ele era republicano, e ele disse que seria muito difícil encontrar em Paris 200 pessoas mais hostis ao governo do que aquelas que estavam reunidas ali. E dentre essa galera, um dos mais eloquentes era o Galois. Então, ele começou a xingar o rei com uma faca na mão e falar que ia matar o rei, etc., etc. E ele foi preso no dia seguinte, porque, obviamente, que tinha espiões ali, né? Era uma monarquia ainda. Bom, só que, no final das contas, ele foi absolvido, ele ficou 1 mês preso, aí foi julgado, foi absolvido. Inclusive, foi absolvido com um argumento muito engraçado, que ele falou, não, eu falei que eu ia matar ele se ele traísse a gente. Ele falou, então tá tudo bem. E aí, de fato, ele foi absolvido. Bom, só que ele foi preso de novo. Isso foi no dia 14 de julho de 1831. 14 de julho é o dia que é comemorado, até hoje, o dia da Bastilha, né, que foi quando caiu lá na Revolução Francesa. Ele e um amigo dele, do Châtelet, eles estavam com o uniforme da artilharia, que era ilegal, uma vez que ela foi dissolvida. E eles estavam fortemente armados, assim, com rifle, com pistola, e esse uniforme que era considerado revolucionário, subversivo, etc. Foi preso. Só que dessa vez ele foi de fato condenado. Ele ficou 3 meses preso, e depois teve o julgamento, né? E foi condenado então a mais 6 meses. Então ele deveria ficar preso até abril. E aí, quando foi em dezembro, já preso, ele tomou conhecimento que tinha um artigo que ele tinha enviado de novo para a academia, que foi recusado. Chamava, então, escrito sobre a condição de resolubilidade de equações por radicais, que é, de novo, uma coisa que a gente estuda, né, hoje em dia na faculdade. E o Poisson foi quem rejeitou, falou que aquilo era ininteligível, que ele não tinha entendido, e rejeitou.
Só que o Galois, ele já estava assim, passando muita coisa na vida dele para ter que lidar com isso. Então, ele desistiu de publicar pela academia, ele falou que aquilo não podia ser uma coincidência, assim, que existia um boicote em relação a ele, que esse boicote ele era tanto de político quanto por mediocridade, porque a galera não aceitava ele. E então ele chamou um amigo dele, né, o Chevalier, e organizou os escritos dele, tudo que ele tinha tentado publicar e não conseguiu e tal, e adicionou nisso um prefácio de 5 páginas. E esse prefácio é muito bom. É um documento histórico assim incrível, recomendo vocês a pesquisarem, mas eu coloquei um trecho dele. Note que a segunda página desse trabalho não está ornada com sobrenomes, nomes cristãos ou títulos. Ausentes estão elogios a algum príncipe. Você não vai ver, em letras 3 vezes maiores que a do texto, homenagens respeitosamente pagas para algum oficial da ciência altamente ranqueado, algo que é considerado indispensável para quem quer escrever aos 20 anos. Eu não devo nada de valor no meu trabalho ao seu conselho ou encorajamento. Se eu tivesse algo para dizer aos homens importantes da ciência ou do mundo, e a esse ponto é difícil distinguir os dois, não seria um agradecimento. Eu devo aos homens importantes o fato desse primeiro artigo estar aparecendo muito tarde. Eu devo a outros homens importantes que essa coisa toda foi escrita na prisão, um lugar, você deve concordar, que não é feito para meditar. Talvez eu já tenha dito muito para o leitor entender por quê. Por mais que eu desejasse o contrário, é absolutamente impossível para mim desfigurar esse trabalho com uma dedicatória. E são 5 páginas disso, assim, é muito bom. Bom, então ele começou a preparar isso, né, em contato com o Chevalier, enquanto ele estava na prisão. E aconteceu uma epidemia de cólera em 1832. Inclusive, eu comecei a estudar isso tudo na pandemia por causa da epidemia de cólera. Eu fiz um texto bem menor assim e agora eu expandi. Essa epidemia ela matou 100 mil franceses e, assim como a nossa pandemia daqui, né, a população carcerária estava muito vulnerável a tudo isso. Então, em março de 32, um mês antes dele ser solto, ele foi transferido para uma espécie de hospital, para não pegar a doença. E aqui as coisas, de novo, começam a ficar um pouco estranhas, porque alguns autores dizem que, de fato, ele pegou cólera enquanto ele estava preso, e outros dizem que não, muitos presos foram, de fato, transferidos para não serem expostos à doença. O ponto é que ele foi, de fato, para lá, e é aí que ele conheceu a casada. Então, no hospital, ele se apaixonou pela Stéphanie Dumotel, que era filha do Jean-Louis Dumotel, que trabalhava no local lá. Umas pessoas falam que ele era físico, outros fisioterapeuta, não sei, trabalhava lá. E, bom, em abril, um mês depois, né, ele ganhou a liberdade. E, de fato, ele continuou trocando cartas com essa moça, e ela deu foras nele muito, muito bravos, bem intensos, assim. Tem tudo isso documentado, e ele ficou muito mal. Ficou devastado, de fato. E pouco tempo depois, ele foi intimado a um duelo por um suposto noivo da Dumotel. Então, ela nem era casada, ela era noiva, na verdade. E o lance é que a verdadeira razão de tudo isso ainda é objeto de debate. Eu vou trazer no final algumas conjecturas, e aí cada um, enfim, acredita no que for. Mas não é, de fato, provado por documentos irrefutáveis o que aconteceu, o motivo desse debate, desse duelo. O ponto é que, de fato, na noite anterior a esse duelo, o Galois escreveu para caramba, tanto para uns amigos dele, assim, para se despedir, quanto para o Chevalier para escrever tudo o que ele não tinha conseguido publicar até aquele momento, inclusive os escritos que foram recusados pelo Poisson. Mas ele já estava escrevendo isso faz um tempo, né, que foi quando ele escreveu, inclusive, aquele prefácio. Então, a carta que ele escreveu para o Chevalier começa assim. Meu querido amigo, fiz novas descobertas em análise. A primeira diz respeito à teoria de equações. As outras, às funções integrais. Na teoria de equações, eu pesquisei por condições de resolubilidade de equações por radicais. Isso me deu a chance de me aprofundar na teoria e escrever todas as transformações possíveis de uma equação, ainda que ela não seja solúvel por radicais. Tudo isso pode ser encontrado aqui em 3 artigos. E aí ele começa a escrever o que o Poisson disse não ter entendido e mais umas outras coisas. E, no final, ele põe na carta. Solicite publicamente a Jacobi ou Gauss para que deem suas opiniões, não sobre a validade, mas sobre a importância desses teoremas. Após tudo isso, eu espero que alguém ache proveitoso entender essa bagunça. Um efusivo abraço, Galois. E, bom, ocorreu, de fato, o duelo.
Tinha um jornal da época que ele publicou sobre o duelo, mas tinha algumas informações que estavam bem precisas ou erradas. Por exemplo, a idade dele, falava que ele tinha 22 anos, quando se sabe que tinha 20. Então, muitas outras informações acabaram ficando pouco críveis também. Mas o que estava escrito ali é que eles estavam a 25 passos de distância e que só uma das armas estava carregada. E não foi a do Galois. Então, o Galois morreu no dia 30 de maio de 1832, com 20 anos, vítima de uma peritonite causada por um tiro certeiro no estômago. Ele tomou um tiro, que foi certeiro no estômago, e morreu. E aí vem, então, as conjecturas sobre o que levou, de fato, né, a esse duelo. Então, esse cara aqui, o Bell, ele foi o primeiro a fazer uma biografia que foi altamente aceita do Galois. Então, por isso que essa conjectura ela é mais aceita por motivos históricos, assim. E, bom, ele falou que a do Motel foi utilizada por inimigos políticos, né, que encontraram aquilo a ocasião perfeita para se livrar do Galois. E muitos outros autores seguem isso. E como evidência para isso, ele tem que o irmão mais velho do Galois, o Alfred Galois, ele falou isso, ele disse abertamente que foi isso que aconteceu. Além disso, o Galois, na última carta, ele disse que ele não queria se engajar no duelo, então não tinha esse negócio de duas pessoas querendo o duelo de fato. E, bom, apenas uma das armas estava carregada, né, que é uma evidência bem forte. E se, de fato, o jornal tiver certo, um tiro certeiro tão longe mostra uma grande habilidade da pessoa que atirou. Então, também, de terem colocado uma pessoa ali que era um ótimo atirador para matar ele, de fato. E teve uma coisa que eu não falei, que teve algumas tentativas de assassinato enquanto ele estava na prisão. Mas não era uma tentativa de assassinato dele, e sim do grupo de presos políticos que existiam ali. Da galera atirando de fora mesmo, assim, enquanto ele estava no pátio e tudo isso. Então, já existia uma perseguição política ao grupo político do qual ele estava fazendo parte. E, depois do duelo, ele tomou um tiro e o corpo foi abandonado. Por que isso é uma evidência? É por causa da conjectura número 2. Que é do Rothman, que foi um cara que eu me baseei muito. Assim, é muito bom, porque ele realmente refuta alguns dos documentos que o Bell tinha trazido, e ele é bem massa. De que ele foi morto por um cara que eu não consigo pronunciar o nome, assim, é o D'Herbinville, que era companheiro dele de artilharia, e, de fato, por uma disputa amorosa. Então, ele diz que uma arma só está carregada era justamente porque eles eram amigos e eles fizeram uma espécie de roleta russa. Vamos deixar uma arma carregada e quem pegar, ganhou. Enfim. E existem, de fato, evidências. Primeiro, o Alexandre Dumas, o cara do Conde de Monte Cristo, ele falou que foi esse o cara que tinha matado. Assim, e ele estava ali no meio, né? Então ele não teria, sei lá, visto e confundido. Assim, ele realmente conhecia os dois e falou isso. E aí você pode falar, não, tudo bem, ele pode ser da artilharia e ser um espião. Mas a verdade é que, quando terminou o reinado do Luís Felipe, o nome dos espiões foram todos expostos por um cara lá, que é o chefe de polícia. E esse D'Herbinville não estava lá exposto com seu nome. Então, ele não era um espião, pelo menos por esses documentos. Mas, o que para mim é mais forte, é que, numa das cartas do Galois, na noite anterior, ele diz que ele foi provocado por 2 patriotas e pede que perdoem os que me matarem, pois eles são de boa fé. Então, talvez seja, de fato, alguém que ele conhecia. Mas é isso. Todas essas 2 conjecturas elas são consistentes, mas ser consistente não é suficiente para dizer que é verdade, né? Então, meio que é isso. E, bom, eu queria terminar, então, com o teor da carta que ele mandou aos amigos dele, de fato. Então, ele diz, eu imploro, patriotas e amigos, não repreendem-me por morrer por outro motivo que não pelo meu país. Morro vítima de uma infame coquete, seus 2 idiotas. É em uma briga miserável que minha vida é extinta. Por que morrer por algo tão trivial? Por algo tão desprezível? Por favor, lembre-se de mim, já que o destino não me deu vida o suficiente para ser lembrado pela minha pátria, e eu morro como amigo de vocês. E, bom, de fato, depois que ele morreu, o Alfred, o irmão dele, e o Chevalier, que é provavelmente o melhor amigo dele, dedicaram-se a organizar e publicar, mandaram para o Gauss, mandaram para o Jacobi, mandaram para um monte de gente, até que em 1846 caiu na mão do Diouville, ele ficou 3 anos estudando para entender aquilo, e ele publicou, e aí, de fato, que o Gauss teve todo o reconhecimento que ele tem hoje em dia. E ele revolucionou dessa forma a matemática, mas não só a matemática, né? Logo no início eu mostrei
um selo, onde está dizendo que o Galois ele era revolucionário e geômetra, revolucionário e matemático. E eu discordo, assim, porque parece que ele tinha duas personalidades, a personalidade matemático e a personalidade revolucionária. E não, não dá para separar essas duas coisas. Ele era um matemático revolucionário, ele não era matemático e revolucionário. E, bom, é isso. Então, essas são minhas bibliografias. E obrigado. Bom, obrigado, Luciano. Seu certificado laranja. Obrigado. É o segundo, né? É o segundo. Ainda tem o primeiro. Não tem. Alguém tem perguntas? Não? Comentários? Então, numa das cartas ele disse que ele tentou, de todas as formas, resolver aquilo por outra forma, mas que ele não tinha outra saída a não ser, de fato, lutar no duelo. O que ele quis dizer com isso, eu não sei, mas ele dá essa explicação, porque todo mundo deve ter se perguntado isso, né? E ele sabia. E aí, mais perguntas? Tem uma aqui, uma aqui. Exatamente. Peraí. A pergunta era se a moça ali era coquete. Exatamente. Ele fala, então, de uma coquete e dois idiotas. E, de fato, ele diz em outra carta que duas pessoas foram interpelar ele falando sobre o duelo. Ele diz que é o suposto noivo e o irmão do suposto noivo, alguma coisa assim. E, de fato, a coquete seria ela. Sendo que ela nem queria nada com ele, né? Mas, enfim. Rafael? Pode ser isso. Assim, ela é tão verdade quanto todas as outras, né? É consistente também. Então, eu acho bem válido. E aí, mais perguntas? Não? Então, pode falar, pode falar. Eu queria comentar só uma coisa, que é essa bibliografia aqui do Rothman, ele chama a ficcionalização do Évariste. Então, ele é inteiro criticando vários dos bibliógrafos que fizeram a bibliografia antes, assim, né? Então, ele tem uma visão muito forte assim sobre como que devia ser a divulgação matemática e tal. Ele diz que muitos documentos foram abertamente ignorados para criar uma lenda que não existe, na verdade. E ele termina dizendo que isso é porque todas essas bibliografias foram escritas por outros cientistas. E ele fala que os cientistas deviam gostar um pouco menos deles mesmos. É muito bom. Muito bem. Então, obrigada, Luciano, de novo. O próximo seminário deve ser no dia 15 de setembro. E em breve a gente tem aí quem que apresenta e tal. A gente vai ter um no meio de setembro, um no fim de setembro, e o outro provavelmente vai ser só em novembro, porque o auditório está reservado para sempre, assim. Então a gente só conseguiu mais para fim, assim. Mas aí na página a gente vai liberando e aparecem os cartazes aí quando for o caso, tá bom? Então obrigada, gente. Obrigado.